conoscos e conseguimos então na internet, o que é melhor ainda, Sidney. Agradeço aqui a sua paciência de nos aguardar e também vamos conversar sobre um assunto que é até continuidade de uma entrevista que fizemos ontem aqui com o meteorologista Berton Costa. Ele fez um alerta importante para essa questão do curso da água e de como aqui em Teresina nós temos lagos, lagoas que foram aterrados para a construção civil. Ou então, as obras que foram feitas. Nós sabemos que, por exemplo, quando você vai fazer uma drenagem, um grande sistema de saneamento, tem uma implicação nessa questão das águas, né, que tem nas cidades, na localidade. Mas esse acidente, essa tragédia anunciada com a professora Vana, ela nos chama a atenção e nos coloca até com o seguinte questionamento: nós estamos seguros em Teresina, uma cidade onde tem grandes residenciais, grandes condomínios construídos em cima de lagoas? José Sidney, bom dia. Bom dia, Cíntia. Obrigado pela oportunidade. Você falou muito bem, isso é uma tragédia anunciada. Teresina, não só Teresina, não é privilégio nosso, né? Acho que as cidades que são, aquelas que não estão no litoral, cresceram exatamente, a expansão urbana foi exatamente sem obedecer e sem esse casamento que eu chamo com o meio ambiente, né? Então, eu lembro que quando eu era garoto, eu estudava ali no liceu, morava na Zona Sul, e da Zona Sul, lá da Arlindo Nogueira até o liceu, a gente atravessava uma quantidade de linhas d'água. Quando chovia, a gente não podia sair de casa. Essas linhas d'água desapareceram, pelo menos foram algumas canalizadas, outras foram só, a rua foi impermeabilizada, sem dar esse caminho, esse direcionamento para essas águas, que sempre vai procurar o seu caminho, né? Esse é o caminho das águas, como a gente diz, né? Então, a Teresina está cheio eu lembro que Teresina tem mais ou menos umas reuniões que a gente participou com a prefeitura na construção do plano diretor, tem mais de 70 riachos, por exemplo, na cidade, que foram estrangulados ou canalizados de forma inadequada, mal dimensionada, em que você tem esses problemas que sempre acontecem, né? A água, como se diz, vai sempre procurar o seu caminho. E esse caminho, quando tem alguma barreira, ela vai tentar vencer, né? Os últimos acidentes são coisas que a gente imagina que vai sempre acontecer. Eu sempre digo nas minhas conversas e nas aulas com meus alunos também, sou professor da Universidade de Engenharia, e eu sempre digo que a sorte de Teresina é o azar, e o azar é a sorte. Ou seja, o nosso azar é porque não chove muito, porque se chovesse a gente teria um clima menor, mas a nossa sorte é porque também não chove muito, porque se chovesse isso aqui seria um caos. Teresina com relação à drenagem urbana, esse uso adequado do solo, é complicado. E é porque Teresina tem uma lei, se bem que a lei foi muito tardia, né? 2015, em que ela faz esse uso adequado do parcelamento do solo, né? Por exemplo, bacias hidrográficas que tenham mais de 60 hectares, elas não podem sofrer qualquer alteração no seu percurso. E você vê em anos anteriores, quer dizer, a lei está aí, mas ela também não é cumprida. Aliás, o Brasil tem essa prática que eu acho que as leis são feitas para a gente não cumprir. E às vezes quem descumpre essas leis são os próprios editores dessas leis. E também o Brasil tem uma das leis ambientais mais perfeitas, mas a gente falta fiscalização, falta cumprimento. Então, isso Teresina tem uma série de problemas, né, de água, de canalização, de estrangulamento de linha d'água. E eu lembro, por exemplo, eu posso citar para você mais de 40 pontos ou 50 pontos que a gente tem mapeado em Teresina desses problemas. No centro, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Sudeste, a gente tem uma série de ruas atuais e de condomínio de urbanização que são feitas de forma irregular, né? Quer dizer, aquele acidente mais recente ali na Humberto, próximo da Avenida João 23, aquela linha d'água vem lá do Planalto Uruguai. São mais de quase 4 quilômetros que ela percorre para chegar ali. E sempre que chove, a gente tem problema nos mesmos pontos,
e esses problemas continuam, sem uma intervenção adequada, sem um tratamento, sem uma melhoria, né? Uhum. E as urbanizações que são feitas, Cíntia, às vezes são colocadas, as pessoas são colocadas em área de risco, além de criar em área de risco, né? Eu só dou um exemplo ali no Vale do Gavião, por exemplo, né? Aquela urbanização foi colocada sobre uma linha d'água, a linha d'água foi canalizada, a rua principal do Vale do Gavião tem um rio canalizado ali, um riacho canalizado. Quando chove, a galeria não suporta a vazão, não dá vazão, a água é demais para aquele dimensionamento da galeria e a água entra nas casas. As bocas de lobo que a gente tem para coletar as águas da Marechal Castelo Branco ou de outra, são mal dimensionadas, não dá vazão à água e represa e acontecem esses acidentes. E o que nós estamos vendo, pelo menos para nós que somos leigos, mas você falando aí, né, com todo o conhecimento de um geólogo, a gente fica imaginando o seguinte: a total falta de controle, que me parece, na hora da construção dessas, são residenciais imensos, são condomínios, e aí a gente tem que fazer aqui um parêntese para dizer, tem desde casa popular até condomínios de Uhum, luxo uhum, construídos sobre lagoas, sem nenhum exatamente. controle. Eu pergunto, quando tem, por exemplo, um grande projeto como esse, um grande projeto imobiliário que é lançado com todo o estardalhaço, eles têm um estudo geológico, assim, por exemplo, o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, não sei se é atribuição de vocês, até acredito que não seja, por conta que é Uhum. municipal, mas há algum órgão que seja responsável por isso e dê um diagnóstico de que não pode, ou de que sim pode, mas precisa fazer tais e tais serviços? Cíntia, tem, agora, eu não sei como é que isso acontece, né? E essa sua observação foi muito boa de a gente pensar que esses acidentes só ocorrem em urbanizações precárias e casas pequenas e pobres, ou seja, não, a gente tem grandes condomínios e a gente teve recentemente, não vamos nem longe, grandes condomínios que foram construídos em cima de lagoas que foram aterradas e depois houve uma chuva considerável em determinado período e esse condomínio foi todo inundado, foi todo a linha d'água procurou o seu caminho, estava lá uma barreira, ela vai tentar vencer. Cíntia, infelizmente, as cidades do Brasil ainda não têm as suas cartas geotécnicas e as suas cartas de susceptibilidade. Teresina já tem, né? Recentemente, né? Agora que o Serviço Geológico está cumprindo esse levantamento, né? Porque eu lembro que quando os planos diretores municipais, eles, em princípio, deveriam ser feitos em cima dessa carta geotécnica e dessa carta de susceptibilidade a riscos naturais, que é quem vai orientar, digamos assim, para onde o município pode crescer, vai colocar os empecilhos que existem, naturais, né? Se pode. Teresina, toda cidade, toda área tem regiões que ela pode ser utilizada sem nenhum problema, áreas que elas podem utilizar com algumas intervenções e áreas que elas não podem utilizar de maneira nenhuma. Então, Teresina já tem a carta geotécnica, já tem a carta de susceptibilidade. Infelizmente, o plano do diretor municipal foi construído antes dessas cartas. Não é culpa da prefeitura, digamos assim, é porque os municípios do Brasil não têm exatamente isso. Então, há essa recomendação, há órgão de fiscalização, quer dizer, quando um projeto desse chega na prefeitura ou no CREA, eles têm que saber, têm que receber a planta, têm que saber onde é colocado, e eles deveriam ter esse indicativo de que aquela área não casa com aquele projeto, né? Ou que aquele projeto tem que fazer algumas adequações. Eu lembro, assim, só para te dar um exemplo, ali perto da Avenida João Goulart, acho que o Jânio Quadros, ali no Planalto, Uruguai, perto de um grande condomínio que tem ali, foram construídas 3 torres enormes, barrando praticamente uma linha d'água que já causa problema naquela região. E o que eles fizeram? Construíram um muro, né, para livrar o empreendimento, a água vem, bate no muro e a água, se quiser que procure um outro caminho.
Quer dizer, não é assim, né? Então, e é quase essa mesma linha d'água que vai sair ali na Homero Castelo Branco com a João 23. Então, se a lei fosse exatamente cumprida, então, se houver essa fiscalização, acidentes como esse não deveriam acontecer, ou pelo menos não deveriam ser tão frequentes assim, né? Você vai ali no Afonso Gil, você tem linhas d'água estranguladas, né, de casas que já caíram, não são casas como se diz, de precárias, de construções pobres, digamos assim, né? E por falta exatamente dessa fiscalização, né? Eu acho que o mal das cidades é essa ausência de fiscalização. As expansões vão acontecendo, cria-se uma urbanização, e ao redor dessa urbanização há invasão, né, que as pessoas chegam porque tem uma infraestrutura nova, e os problemas acontecem. E quando deveria... Porque eu penso assim, Cíntia, se a gente vê os problemas que estão acontecendo, a urbanização errada, as autoridades também deveriam ver, né? Que passam lá todo dia e vê. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, é exatamente essa falta de fiscalização, essa falta de cumprimento das leis, as leis existem, canalizar uma linha d'água que passa pelo centro da cidade sem nenhum problema. São Paulo, as cidades todas fazem isso. Agora, tem que ter esse estudo, tem que ter esse dimensionamento das galerias, né? E não é só construir a galeria, é dar um caminho até um local adequado onde essa água chega sem causar problemas, né? Eu vou citar um caso interessante ali em frente à Assembleia Legislativa, na Marechal Castelo Branco. Você tem zonas ali em que constantemente a calçada está sendo afetada. Fizeram uma boca de lobo, mas a água só entra e a água é lançada no rio Cuti, assim, sem um caminhamento. Você tem ali vossorocas com mais de 8, 10 metros de profundidade, construído exatamente porque falta um término adequado dessas construções. Então, é preciso que se pense hoje em dia para... Alguns problemas são difíceis de se controlar hoje em dia, né? Mas, pelo menos, minimizar esses danos, esses efeitos danosos que essa concentração de água causa, é preciso que seja feito. É preciso que alguém veja isso, reveja e comece a repensar essa cidade, comece a repensar essas galerias, essa drenagem, né, que a cidade não tem, né? Foram feitas galerias assim, de uma forma inadequada. Há uns 15 dias atrás, também a gente foi chamado por um problema que teve ali no Satélite, se não me engano, na Rua Branca, ali perto da rua Vila Bandeirantes, por uma galeria que rompeu e que as casas estavam sendo ameaçadas. Quando nós chegamos lá para observar a obra, o terreno cedeu exatamente por quê? Primeiro porque essas galerias, essas canalizações não são adequadamente posicionadas. O terreno não tinha uma compactação adequada. Colocou-se canalizações em cima de areias, sem compactação nenhuma. É claro que com o tempo a água vai saindo e vai acontecendo os afundamentos. Teresina já é uma cidade que já tem, por natureza, essa susceptibilidade a afundamentos. A gente tem casos que a gente espera que não aconteçam mais, e já aconteceram. Sim, A sim, gente tem eu até um lembro. projeto Na 7 de setembro, né? Parece que era 7 de setembro a rua. Não, no centro, uma rua que afundou inteira. Eu lembro disso. É na Simplício Mendes. Simplício Mendes. Teve na Simplício Mendes e teve na Francisco Mendes, atrás ali do shopping Rio Cuti. Aquela rua também afundou. A Simplício Mendes foi o acidente mais catastrófico, assim, que atingiu com o quarteirão completo. A gente sabe que Teresina está em cima de uma geologia formada de rochas que são facilmente solúveis na água, né? São calcários, e quando essa água chega e dissolve, vai se criando buracos, cavernas, e aqui você pode ter subsidência ou colapso, né? Então, isso é um projeto que a gente tem na CPRM de fazer esse estudo em Teresina. A gente tem alguma dificuldade porque é uma cidade urbanizada, quer dizer, tem linhas e algumas metodologias que a gente utiliza
ter uma interferência, por exemplo, da linha de transmissão e etc. Então, e esses são problemas que acontecem frequentemente na cidade, né? Eu fico muito preocupado, por exemplo, quando você pensa que a água que sai da nossa prestadora de água, que hoje é Equatorial, mais da metade é perdida no caminho até chegar às nossas casas. Sim. Essa água vai para onde? Fica onde? Ela fica no subsolo. E ela vai procurar um caminho para ir embora. E eu lembro quando você tem alguma construção ali na Avenida Kennedy, por exemplo, alguns anos atrás, quando fosse instalar um supermercado ali, ao fazerem perfurações e escavações para a base, encontraram-se galerias e buracos, dava para uma pessoa andar tranquilamente, né? E de vez em quando você vê nos bairros, não é mais só ruas que afundam, buracos. Então, essa água, ela fica em subsolo, ela vai procurar um lugar para onde ela possa escorrer. E nesse percurso, ela vai levando, carregando sedimentos e vai deixando algum buraco por trás. Então, eu penso, aqui a zona, eu nem falo que é só a Zona Leste, é toda a cidade, não é mais privilégio do centro da Zona Leste, esses problemas de alagamento, né? De chuva, e é porque chove pouco, como a gente diz, né? Infelizmente chove pouco, mas chove de uma forma concentrada, as galerias não dão vazão, a cidade está toda impermeabilizada, não há infiltração e as águas não têm um caminho adequado ou antigo para correr. Então, corre sobre o asfalto, as galerias estouram, né, porque não suportam a força da água, e esses acidentes, infelizmente, ainda vão acontecer e vão conviver com isso durante não sei quanto tempo. José Sidney, só mais uma. Eu estou escutando você assim atentamente e aqui no fundo da minha alma desejando que muitos teresinenses estejam lhe ouvindo, prestando atenção, entendendo a gravidade disso que você está falando e de como é urgente, é para ontem. E eu queria lhe perguntar o seguinte: são duas coisas. Toda essa situação que nós já temos, que é uma situação provocada pela própria geologia da cidade, ela é agravada com as mudanças climáticas. Isso a gente percebe o aumento das chuvas e desses fenômenos. E queria também fazer uma outra pergunta. Uma cratera aberta, sem qualquer sinalização, é como se você tivesse um rio aberto, sem avisar para a população que ali tem um rio. Porque as pessoas ficaram muito chocadas quando o Corpo de Bombeiros informou que havia encontrado o corpo da professora próximo à floresta petrificada, lá no Rio Poti. Então, as pessoas pensam assim, para onde? Claro que vai para um rio, vai para algo maior, para um lugar maior, onde vai ser escoado, né? E a minha pergunta é essa: esse tipo de obra, mesmo em caráter emergencial, ele pode ser feito assim sabendo-se que vai ter um grande fenômeno, como a meteorologia previu em Teresina, e é daquela forma, aberto, sem avisar, sem colocar uma contenção, alguma coisa que pudesse barrar a água? Pois é, Cíntia, essa sua colocação é muito boa e é pertinente, e é isso mesmo. Eu moro nessas imediações um pouquinho mais adiante, próximo da Universidade Federal, e eu passo às vezes ali. Eu sou geólogo, então eu passo pelos lugares, sempre desço, olho e vou ver como é que acontece. Não tenho como fugir, como esquecer que eu sou geólogo e sou professor também. Então a gente passa e a gente vai vendo isso. E a gente chega lá e vê, outro dia eu passei, entrei naquela rua ali ao lado do supermercado e virei logo atrás e vi o buraco que tinha lá, né? Porque ali é um ponto que sempre inunda, que sempre alaga, que sempre tem uma concentração de água muito grande, e as pessoas trabalhando nisso. Então, o ideal seria o quê? Seria isolar aquele trecho, esperar um período mais adequado para fazer essa intervenção, essa ação, né? As pessoas têm que casar as suas obras no período adequado, quer dizer, você vai fazer uma obra daquela nesse período, se chover de novo, o que foi feito vai ser destruído, não havia sinalização nenhuma ali, né, para as pessoas. Você podia entrar naquela rua, exatamente essa que está passando aí, você podia entrar aí à direita, né,
e lá atrás o buraco era maior, lá na rua seguinte, né? Mais para trás. Então, aí você ainda podia entrar facilmente nesse trecho e tinha que dobrar à esquerda, lá à frente. A partir de lá estava interditado, porque não dava meio para você passar. Era uma interdição natural, porque era o buraco. Então, é preciso que essa preocupação desses empreendedores, do órgão que está fazendo essa obra, pense nisso, quer dizer, não adianta você fazer uma obra emergencial. Obra emergencial existe, tá bom, então o ideal seria fechar, pronto, não posso fazer uma obra aqui agora, porque não vai adiantar, à medida que eu vou construindo, chove e destrói. Então, é preciso que se faça isso no período adequado, aí que as pessoas pensem nesse casamento, né, dessas obras com o solo, né, com o ambiente, com o tempo, né, para que ela possa atingir o objetivo para o qual ela foi pensada, né? Teresina tá cheia desses buracos, desses remendos, como a gente chama numa linguagem muito popular, mal feito, né? Então, Teresina, você tem uma rua, você asfalta, depois vem alguém corta, não se refaz do jeito adequado, e aquilo já é um ponto para acontecer isso. Quer dizer, então, é claro que as pessoas também têm um pouco de culpa, né? Eu sei que as pessoas ficam aflitas quando estão numa situação dessa, querem atravessar, querem ir embora para casa, mas aquela recomendação, choveu, não sair de casa, principalmente nessas áreas que você sabe, porque essas áreas, Cíntia, não foram criadas hoje, nem ontem, nem antes de ontem. Essas áreas que ocorrem existiram há muito tempo e as pessoas que transitam por ali sabem que elas existem. Então, vamos também fazer a nossa parte, nossa contribuição de ter os nossos cuidados. É melhor você chegar em casa mais tarde do que não chegar, ou chegar de uma forma desagradável. Então, vamos repensar, vamos pensar. As chuvas em Teresina não duram o dia inteiro, são chuvas rápidas, então espera meia hora, 40, até uma hora, sei lá, em algum lugar, mas não arrisca, porque a água ela é traiçoeira. A gente pensa que não tem força, mas tem. E às vezes você perde a vida, como se diz noutra linguagem popular, de bobeira, sabe assim, por essa aflição, por essa arriscar exatamente que vai dar e pensa que vai dar, e pensa que a água não é tão profunda, não tem força e acontecem esses acidentes, infelizmente. Tá certo. Olha, José Sidney, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui em nos atender e também conversar com a gente assim, de uma forma tão didática que nos possibilitou entender exatamente os riscos e acho que também cabe a nós cobrar das pessoas que são responsáveis Sim. pela gestão dessa cidade que corrijam, né, daqui para frente. Era o slogan de um candidato anterior, é daqui para frente, esquecer o que passou, o que teve de errado e corrigir o que tiver para evitar novas tragédias. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia. 8:01. Eu volto a cobrar aqui campanhas educativas para a população entender o risco das chuvas em Teresina. Vamos parar de tratar as chuvas em Teresina como, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não é assim mesmo em nenhum lugar do mundo. Bahia teve a maior chuva dos últimos 40 anos. São Paulo e Minas Gerais estão enfrentando chuvas históricas. Isso não é à toa, é fruto de um fenômeno mundial, conhecido como mudança climática, que muitos não acreditam, são negacionistas, ficam olhando para cima. Então, o que a gente precisa é que isso seja tratado pela Prefeitura de Teresina,